Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e o tema na nossa aula será resolução de equação do segundo grau pelo método de fatoração, no caso, o trinômio quadrado perfeito. Vamos lá? Bem, essa será a nossa primeira aula de uma série de como resolver equação do segundo grau pelo método de fatoração. Nessa aula, iremos ver sobre o trinômio quadrado perfeito e como uma equação algébrica pode ser respondida utilizando como método de desenvolvimento a geometria. Vamos lá? Olha só, pega como referência esse quadrado. Um quadrado que cada lado mede A. Um retângulo que mede AB. Esse lado mede A e esse mede B. Um outro retângulo com as mesmas dimensões, lado A e lado B. E um quadrado menor de lado B. Agora vamos posicionar essas peças. Olha só, o primeiro, o segundo, o retângulo, nós giramos ele para encaixar ele aqui embaixo, ó. O segundo retângulo encaixamos do lado e o quadrado menor logo abaixo. Bem, está vendo que a posição dele formou um quadrado maior, ó, e as dimensões permanecem. Mede A, o quadrado, o retângulo A e B, né? Então, cada lado mede A mais B. Certo? Com isso, dessa forma, olha só, o retângulo maior medindo cada lado, medidas A mais B. Bem, então agora nós temos um quadrado maior formado onde cada lado mede A mais B. Agora, para calcular a área desse quadrado, um lado vezes o outro. Então, temos A mais B vezes A mais B. Então, olha só, tudo que está dentro desse parênteses será multiplicado por tudo que está dentro desse. Então, por isso que nós dizemos aquela forma distributiva. O primeiro vezes primeiro, A vezes A, mais o primeiro vezes o segundo, né, A vezes B. O próximo, né, o segundo vezes o primeiro, B vezes A. E por fim, mais o segundo vezes o segundo, B vezes B. Bem, agora resolvendo, A vezes A. A vezes A nós temos A ao quadrado, aquela, só para relembrar, aquela regra da multiplicação de potências com bases iguais. Conserva o primeiro, conserva a base, somos expoentes, só para dar aquela relembrada. A vezes A ao quadrado. E esse A ao quadrado, ele corresponde à área desse quadrado azul, né? Que cada lado mede A, então sua área A ao quadrado. A vezes B pode simplesmente representar por AB, e ele representa a área do retângulo, de um dos retângulos amarelo. B vezes A. Bem, lembra aquela ordem dos fatores não altera o produto? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, B vezes A podemos representar como A vezes B, né? O AB, e ele representa a área do segundo retângulo amarelo. E a mesma regra da potenciação, B vezes B, B ao quadrado. E ele corresponde à área do quadrado menor, do quadrado verde aqui no caso, né? Agora nós temos, olha só, A ao quadrado, aquele somar os termos semelhantes. AB mais AB, nós temos 2AB, mais B ao quadrado. Então, olha aqui, por isso que é chamado trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque nós temos 3 termos. Trinômio, e formamos um quadrado perfeito com o encaixe de um quadrado maior, de 2 retângulos e de um quadrado menor. E esse A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado corresponde à área desse quadrado, certo? Agora, como nós podemos resolver essa questão?
x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a 0. Como a geometria pode nos ajudar a resolver essa equação algébrica, essa equação do segundo grau. Bem, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0, nós queremos saber qual é o valor de x que eu posso substituir e, ao resolver, o meu resultado é 0. Bem, recorrendo à geometria, vamos posicionar novamente, né, o quadrado, e o primeiro membro, ou melhor, o primeiro termo, né, o x ao quadrado, ele corresponde à área do quadrado azul. O 6x, né, o segundo termo, ele corresponde à área desses dois retângulos. Bem, como são dois, vamos deixar ele por enquanto e vamos lá para o termo independente, o 9, que ele corresponde à área do quadrado menor. Agora, olha só, se esse quadrado ele mede x ao quadrado, qual a medida de cada lado? Qual o valor que eu coloco aqui vezes o de cima, que o resultado dá x ao quadrado? Bem, x vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Então, olha só, já encontramos um valor correspondente à área do quadrado maior. Agora, do quadrado menor. Quais valores que multiplicados dá 9? Bem, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Agora, olha só, se esse lado mede x, consequentemente, esse lado aqui também mede x, é a mesma distância. Se aqui em cima mede x, a mesma distância é aqui embaixo. Se aqui embaixo mede 3, aqui em cima também vai medir 3. E desse lado aqui, ó, do quadrado mede 3, é a mesma distância da largura aqui do retângulo. Então, agora podemos calcular a área de cada retângulo. Bem, 3 vezes x, 3x. Então, a área desse quadrado aqui, ó, 3x. 3 vezes x, 3x. Pronto, agora conhecemos a área de cada uma das figuras. E olha só, o x ao quadrado corresponde ao primeiro termo. A área dos dois retângulos, 3x mais 3x, temos o 6x. E como já tínhamos posicionado, o 9 corresponde ao termo independente. Agora, olha só, x mais 3. Então, esse lado aqui, ó, no mede x mais 3. Da mesma forma, a base, ó, x mais 3. Com isso, cada lado, ó, mede x mais 3, x mais 3, certo? Bem, se essa equação, x ao quadrado mais 6x mais 9, corresponde à área do quadrado maior e a medida do seu lado é 3x, a medida do seu lado é x mais 3 e x mais 3, então x mais 3 vezes x mais 3, temos esta área. Então, podemos representar a área total através de uma multiplicação de x mais 3 vezes x mais 3, ou seja, um lado vezes o outro. Bem, voltando à equação, essa área é representada pela multiplicação desses fatores, mas a equação pede que qual é esse valor que eu posso resolver que é igualado a 0. Então, vamos igualar a 0. Bem, dois fatores que multiplicados dá 0. Bem, para o resultado dar 0, que significa que um desses fatores é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Bem, olha que fácil para resolver isso. Bem, se um desses dois valores vai dar 0, vamos ignorar um dos fatores e colocar que como primeiro fator seja 0. Então, nós tampamos e basta repetir. Olha ali, ó, x mais 3 é igual a 0. Que número mais 3 dá 0?
Bem, aquela famosa que a gente fala, né? Letra para um lado, número para o outro. Está positivo, passa negativo. Com isso, né, podemos fazer aparecer novamente e com isso temos x é igual a 3 negativos, que já podemos colocar de x', que é a nossa primeira resposta. Bem, temos ali a primeira resposta. Agora, e o segundo? Olha só, se nós compararmos o segundo fator igualar a zero, tampamos ali o primeiro e temos ali x mais 3 é igual a zero. Resolvendo, se x mais 3 é igual a zero, então x é igual a 3 negativo. Bem, então podemos chamar de x duas linhas. Se x' deu 3 negativo e x duas linhas também deu 3 negativo, quer dizer que para essa equação existe apenas uma solução. E essa solução é o 3 negativo. Vamos ver? 3 negativo elevado ao quadrado é 9. 6 vezes 3 negativo, 6 vezes 3, 18. Positivo com negativo, negativo. Mais 9, então vai ficar como? 9 menos 18 mais 9. 9 mais 9, 18. 18 menos 18, 0. Então, está aí confirmando o conjunto solução 3 negativo. Fácil, né, pessoal? Então, essa que foi a nossa aula de hoje sobre como resolver uma equação do segundo grau pelo método de fatoração. E você pode assistir essa e outras aulas no nosso canal na TVRM 4.2 ou no YouTube TVRM Campo Grande. Bons estudos e até a próxima!